Um país tão rico que até os estádios têm ar-condicionado no deserto. E hoje você vai descobrir 10 fatos incríveis e surpreendentes sobre esse pequeno país do Oriente Médio que, apesar do tamanho minúsculo no mapa, consegue chamar a atenção do planeta inteiro. E não pense que é só luxo e petróleo, porque eu vou te mostrar contrastes extremos, tradições milenares, comidas exóticas, recordes mundiais e até um futuro quase de ficção científica que eles já estão planejando. E antes de mergulharmos nessa viagem de descobertas, já vou te pedir um favor. Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Eu garanto que o que você vai ver aqui vai te surpreender. E olha só, no final do vídeo eu vou revelar uma curiosidade tão inesperada sobre o Catar que provavelmente você nunca ouviu em nenhum outro lugar. Então fica comigo até o fim, combinado? Fato 1. Estilo de vida no Catar. Você já parou para imaginar como é viver em um dos países mais ricos do mundo? Pois é, no Catar a realidade pode parecer saída de um conto futurista. Só que cuidado, aqui já começa uma curiosidade. A maior parte da população que vive lá não é de cidadãos cataris. Adivinha? Mais de 80% das pessoas que moram no Catar são estrangeiros, vindos principalmente de países como Índia, Nepal, Filipinas e Bangladesh. Isso significa que enquanto os cataris desfrutam de benefícios gigantescos oferecidos pelo governo, os expatriados têm um estilo de vida completamente diferente. Os cidadãos nativos, por exemplo, recebem apoio direto do Estado em quase tudo: saúde gratuita, educação de alto nível, subsídios em moradia e até incentivos financeiros. Muitos não precisam se preocupar em pagar contas básicas, o que permite uma vida de extremo conforto. É comum ver famílias cataris com grandes casas, carros de luxo e um padrão de vida que em muitos lugares do mundo seria inacessível. Agora vamos ao contraste, porque a história não é igual para todos. Os estrangeiros que vão trabalhar no Catar geralmente têm salários bem variados. Profissionais qualificados, como engenheiros e executivos, conseguem aproveitar parte desse luxo, morando em condomínios modernos, frequentando shoppings gigantescos e até praticando esportes radicais no deserto. Mais trabalhadores de baixa renda vivem numa realidade bem mais apertada, muitas vezes em acomodações coletivas, longe da imagem de riqueza que vemos em revistas. Esse contraste, inclusive, é um dos temas que mais gera debate internacional sobre o país. E você, já tinha ouvido falar disso? Porque quando a gente pensa em Catar, logo imagina um lugar onde todo mundo é milionário, certo? Pois é, não é bem assim. Aliás, vou até errar aqui de propósito. Dá para dizer que no Catar não existe desigualdade. Ah, peraí, existe sim, e bastante. Mas esse detalhe é justamente o que torna o estilo de vida no país tão intrigante. Outro ponto curioso. A vida social é marcada por tradições islâmicas. Apesar da modernidade, arranha-céus, shoppings e tecnologia, costumes religiosos continuam guiando o dia a dia. Homens e mulheres cataris usam roupas tradicionais, como a tobe para eles e a abaia para elas. O ritmo da vida também acompanha os horários das orações, que acontecem 5 vezes por dia. Imagina só, você está no meio do trabalho ou num passeio e de repente o chamado para a oração ecoa pela cidade inteira. É uma cena única e para quem visita pela primeira vez pode ser até emocionante. Mas não se engane, a vida no Catar também inclui lazer de sobra. Os cataris gostam de reunir a família, apreciar corridas de camelo, falcoaria. Sim, a criação e treino de falcões ainda é um hobby de prestígio. E, claro, aproveitar os cafés luxuosos de Doha. No fim das contas, o estilo de vida no Catar é um verdadeiro contraste. Luxo e tradição, modernidade e religião, riqueza abundante e desigualdade social. Um mosaico complexo que faz a gente se perguntar: será que viver lá seria um sonho ou um desafio? Fato 2. Qualidade e custo de vida no Catar. Se eu te perguntasse agora, você toparia morar em um dos países mais ricos do mundo, onde a renda per capita já esteve entre as maiores do planeta? A resposta parece óbvia, né? Mas calma, porque viver no Catar tem seus luxos e também seus preços altos. Primeiro, vamos falar da qualidade de vida. Para os cidadãos cataris, ela é quase incomparável.
Saúde e educação são gratuitas e de alto nível. O governo subsidia energia, moradia e até água. E em um lugar onde o calor pode chegar a quase 50 graus, ter ar-condicionado funcionando 24 horas por dia não é um luxo, mas uma necessidade. Para um cidadão local, isso não é problema. A conta praticamente não chega. Agora, se você é estrangeiro, a conversa muda. Profissionais qualificados que trabalham em multinacionais ou no setor de energia vivem muito bem. É comum ver expatriados morando em condomínios de luxo com piscina, academia e até serviços de lazer incluídos. Esses pacotes de trabalho geralmente já vêm com benefícios como aluguel pago pela empresa, plano de saúde internacional e até passagens anuais para visitar o país de origem. Parece ótimo, não é? Mas não se engane, o custo de vida no Catar é alto. Quer um exemplo? Um aluguel em Doha, mesmo para um apartamento pequeno, pode custar tanto quanto em grandes capitais da Europa. E se você gosta de comer fora, prepare o bolso. Refeições em restaurantes de padrão médio custam o dobro do que custariam em muitos países da América Latina. Até o supermercado pode surpreender. Produtos importados, e quase tudo é importado, já que o Catar tem pouca produção local de alimentos, tem preços que assustam. Um simples pacote de frutas ou legumes pode custar 3 ou 4 vezes mais caro do que em outros países. Agora, vem a parte curiosa. Apesar de caro, o Catar não cobra imposto de renda para indivíduos. Isso mesmo, você ganha o salário inteiro limpo. Parece maravilhoso, né? Só que aí entra o detalhe. O consumo elevado e os preços altos acabam compensando essa vantagem. E tem mais. Em termos de qualidade de vida, a segurança é um grande ponto positivo. O Catar é considerado um dos países mais seguros do mundo, com índices de criminalidade extremamente baixos. Imagine poder andar pelas ruas de madrugada sem medo. Isso é rotina em Doha. Mas eu vou te provocar com uma pergunta. Será que dá para falar que morar no Catar é barato só porque não se paga imposto? Ou será que o luxo do país acaba drenando o bolso de quem não tem apoio governamental? O contraste é evidente. Para os cidadãos cataris, a qualidade de vida é quase um sonho garantido. Para os estrangeiros, depende muito do tipo de trabalho que você exerce. No fim, viver no Catar pode significar tanto uma vida de altíssimo padrão, quanto um desafio diário de adaptação ao custo de tudo. Fato 3. Cultura e hábitos no Catar. Se você pensa que o Catar é apenas sobre arranha-céus futuristas e carros de luxo, prepare-se para se surpreender. Porque, por trás de toda essa modernidade, existe uma cultura milenar que molda os hábitos do dia a dia das pessoas. E aqui vai um detalhe curioso. Mesmo sendo um país pequeno, a forma como os cataris preservam tradições em meio ao avanço tecnológico é algo que chega a parecer contraditório. Para começar, a religião islâmica é a base da vida social e cultural no Catar. O chamado à oração acontece 5 vezes ao dia, ecoando por mesquitas espalhadas por toda Doha. Imagina só você estar passeando num shopping de luxo e de repente ouvir o chamado religioso dominando o ambiente. Não é raro ver pessoas parando o que estão fazendo para se dedicar a um momento espiritual. O vestuário também é um reflexo dessa cultura. Os homens cataris costumam usar a thobe, uma túnica branca impecável, enquanto as mulheres usam a abaya, um vestido longo, preto, muitas vezes acompanhado do hijab ou do niqab. Agora, um pequeno erro de propósito. Você pode até achar que todo mundo é obrigado a se vestir assim, mas não é bem verdade. Os estrangeiros têm liberdade para usar roupas ocidentais, desde que respeitem algumas regras de modéstia. Shorts muito curtos, por exemplo, não são bem-vindos. Outro hábito marcante é a hospitalidade árabe. Oferecer café árabe, kahwa, com tâmaras, é quase uma obrigação social. E não é qualquer café. Ele é servido em pequenas xícaras sem alça, com um sabor forte e levemente condimentado, geralmente com cardamomo. Recusar pode ser visto como falta de educação. Então, se um dia você for convidado para a casa de um catari, já sabe, aceite o café, mesmo que não seja fã da bebida. Mas a vida cultural não é só tradição. O Catar também investe fortemente em arte e conhecimento.
O Museu de Arte Islâmica, por exemplo, é um dos mais renomados do mundo, reunindo obras de diversos países muçulmanos. Além disso, festivais culturais acontecem ao longo do ano, misturando o passado com a modernidade. E tem mais. Os cataris ainda preservam práticas antigas como a falcoaria, a corrida de camelos e até a poesia tradicional. Parece improvável que isso conviva com estádios ultramodernos climatizados, mas é justamente esse contraste que dá a cara única ao país. Agora me diz, você consegue imaginar como seria viver em um lugar onde tradição e modernidade andam lado a lado o tempo inteiro? É como se você entrasse numa cápsula do tempo e saísse dela a cada esquina. No Catar, hábitos simples carregam séculos de significado. E essa mistura de religiosidade, tradição e inovação transforma até o cotidiano mais básico em uma experiência única, algo que fascina visitantes e que mantém o país fiel às suas raízes, mesmo em meio a uma corrida acelerada rumo ao futuro. Fato 4. Turismo e pontos turísticos famosos. Se eu te dissesse que em pleno deserto existe uma cidade que parece saída de um filme de ficção científica, você acreditaria? Pois é, esse lugar é Doha, a capital do Catar, e o centro de um turismo que mistura tradição e modernidade de um jeito quase surreal. Para começar, o cartão postal mais famoso, a Corniche de Doha. Imagine uma avenida à beira-mar com mais de 7 quilômetros de extensão, rodeada por arranha-céus espelhados que brilham sob o sol do deserto. É um lugar perfeito para caminhadas, passeios de bicicleta ou simplesmente para contemplar o contraste entre o Golfo Pérsico e a arquitetura futurista da cidade. Agora, se você gosta de arte e história, o Museu de Arte Islâmica é parada obrigatória. Projetado pelo arquiteto E.M. Pei, o mesmo que criou a famosa pirâmide do Louvre, o museu abriga uma das maiores coleções de arte islâmica do mundo, com peças que vão do século VII ao XIX. Só o prédio já é uma obra-prima arquitetônica, flutuando sobre as águas em uma ilha artificial. Mas não é só de luxo que vive o turismo no Catar. O Souk Waqif é um dos mercados mais tradicionais e vibrantes do país. Lá você encontra especiarias, tecidos, perfumes, falcões, sim, falcões vivos à venda, e ainda pode provar pratos típicos da região. O souk é um mergulho cultural. Parece que você saiu de Doha futurista e entrou em uma cena de 1001 noites. E como falar de Catar sem mencionar suas criações impressionantes? As ilhas artificiais de The Pearl Qatar são um exemplo de ostentação e engenharia. É um conjunto de ilhas construídas do zero, abrigando marinas, restaurantes de luxo, lojas de marcas internacionais e apartamentos milionários. Passear por lá é quase como dar uma volta em Mônaco ou Dubai, mas com um charme catari. Outro ponto turístico curioso é o Katara Cultural Village, um complexo voltado para a cultura e arte. O local reúne teatros, galerias, restaurantes e praias, sendo palco de eventos internacionais e festivais. É o tipo de lugar que mostra como o Catar tenta equilibrar tradição e inovação. Agora, deixa eu te provocar com uma pergunta simples. Você iria visitar um estádio de futebol como atração turística? No Catar, isso faz sentido. Depois da Copa do Mundo de 2022, muitos dos estádios ultramodernos se transformaram em verdadeiros pontos turísticos. Alguns foram adaptados para outros usos, como os centros culturais, e continuam chamando a atenção de visitantes do mundo todo. O turismo no Catar é exatamente isso, um convite ao contraste. De um lado, mercados tradicionais que parecem congelados no tempo. Do outro, arranha-céus, ilhas artificiais e museus futuristas. No final, a experiência é única. O visitante vive o passado e o futuro em um mesmo dia. Fato 5. Gastronomia e comidas exóticas. Você já provou uma comida tão diferente que não sabia nem como começar a comer? Pois é, se você visitar o Catar, prepare-se para ter essa sensação várias vezes. A gastronomia local é um reflexo da mistura de culturas árabe, indiana, persa e até africana. O resultado é uma explosão de sabores marcantes, cheios de especiarias e combinações inesperadas. O prato nacional do Catar é o majbous.
Imagine um arroz bem temperado com especiarias como açafrão e cardamomo, servido com carne de cordeiro, frango ou peixe. É parecido com um biryani indiano, mas com um toque árabe único. O madbos costuma ser o centro das reuniões familiares, e é aquele prato que você tem que experimentar para entender o sabor da cultura catarí. Outro prato muito comum é o haris, feito de trigo cozido lentamente com carne até virar uma espécie de creme espesso. É tradicional no mês do Ramadã, porque é nutritivo e dá energia depois do jejum. Agora, se você achou estranho comer algo que parece uma papa de carne, calma, porque vem coisa ainda mais exótica. O madbos de camelo é um dos pratos mais diferentes que você pode encontrar. Sim, carne de camelo. No Catar, esse prato é considerado uma iguaria em ocasiões especiais. E, acredite, a carne pode ser surpreendentemente macia quando bem preparada. Já pensou em experimentar? Ou você ficaria só olhando com aquele "obrigado, mas passo"? E não para por aí. O Catar também tem pratos doces bem marcantes, como o lukaimat, pequenas bolinhas fritas cobertas com calda de açúcar ou mel. São crocantes por fora, macias por dentro e irresistíveis. Só cuidado, é fácil comer uma dúzia sem perceber. Mas como tudo no Catar, a gastronomia também reflete os contrastes do país. Você pode sair de um restaurante tradicional onde come sentado no chão, com as mãos, seguindo os costumes árabes, e no mesmo dia jantar em um restaurante de luxo comandado por um chefe estrelado internacionalmente. Afinal, Doha é um polo gastronômico global. E aqui vai uma curiosidade. No Souk Waqif, você encontra pratos realmente incomuns para o paladar ocidental. De carne de gabra, a pratos com fígado e até pratos com ingredientes que muitos nem consideram comida. Quer um desafio? Se fosse você ali, toparia experimentar algo completamente novo ou ficaria no seguro e pediria um hambúrguer? No fim das contas, comer no Catar é muito mais do que saciar a fome. É um mergulho cultural, uma forma de entender como as tradições antigas e influências internacionais se misturam na vida cotidiana. E o mais curioso, por trás de cada prato existe sempre uma história, seja religiosa, familiar ou até histórica. Fato 6. Fatos extremos e recordes. Você já ouviu falar de um país onde o verão é tão quente que parece impossível sair de casa durante o dia? Pois é, o Catar é exatamente assim. Estamos falando de temperaturas que chegam a 50 graus Celsius. É como se o sol tivesse decidido morar lá em tempo integral. Agora, vou até brincar aqui. Dizem que se você deixar um ovo na calçada de Doha em julho, ele frita sozinho. Será que exagero ou verdade? Esse é só o primeiro de vários fatos extremos sobre o Catar. Outro recorde impressionante: durante anos, o país ocupou o topo da lista de maior renda per capita do mundo. Isso significa que, em média, cada pessoa tinha uma renda muito maior do que em países como Estados Unidos, Alemanha ou Japão. Claro, como já falamos, essa riqueza não é distribuída igualmente, mas o título de mais rico do planeta já chamou a atenção do mundo. E que tal este? O Catar tem o aeroporto mais premiado do mundo, o Aeroporto Internacional de Hamad. Ele já foi eleito diversas vezes como o melhor do planeta, superando até Changi, em Singapura, que por anos foi o favorito. Estamos falando de um aeroporto que mais parece um shopping de luxo misturado com galeria de arte. Tem até esculturas gigantes, lounges futuristas e lojas que fariam inveja a qualquer capital da moda. Outro fato extremo é a própria arquitetura de Doha. Em poucas décadas, a cidade saiu de vilarejos de pescadores para se transformar numa metrópole futurista. O skyline da cidade, cheio de arranha-céus com designs arrojados, parece competir diretamente com Dubai. E o curioso é que muitos desses prédios foram construídos em tempo recorde, refletindo a pressa do país em se colocar no mapa global. Agora, você sabia que o Catar também ostenta o título de país com a menor população entre os organizadores de uma Copa do Mundo? Antes do torneio de 2022, o país tinha pouco mais de 2,8 milhões de habitantes, sendo que a maioria nem era catari. Mesmo assim, conseguiu receber milhões de visitantes num dos eventos esportivos mais assistidos da história.
E se a gente falar de esportes, tem mais uma curiosidade extrema: as corridas de camelos. Até pouco tempo atrás, crianças eram usadas como jockeys, por serem leves. Mas com o tempo, isso gerou polêmicas e foi proibido. A solução? Criaram robôs jockeys controlados por controle remoto. Sim, robôs! Já pensou em assistir a uma corrida em que camelos são guiados por máquinas em miniatura? É tão bizarro quanto fascinante. O Catar é assim: recordes, extremos e contrastes que parecem até impossíveis. E se alguém disser que o país é só luxo e petróleo, já dá para responder: não, ele é também o palco de alguma das histórias mais impressionantes do mundo moderno. Fato 8. Esportes e a Copa do Mundo 2022. Você consegue imaginar um país minúsculo, com menos de 3 milhões de habitantes, sediando o maior evento esportivo do planeta? Pois é, o Catar fez exatamente isso em 2022. E a história por trás desse feito é tão grandiosa quanto polêmica. Primeiro, é preciso entender a importância do esporte para o Catar. O país não queria ser visto apenas como um lugar rico por causa do petróleo e do gás natural. A ideia era usar o esporte como vitrine, uma forma de mostrar ao mundo que eles poderiam competir com qualquer grande potência global. E conseguir sediar uma Copa do Mundo de futebol foi o ponto máximo dessa estratégia. Mas para isso, o país precisou enfrentar desafios quase inacreditáveis. O principal deles? O calor extremo. Como organizar partidas de futebol sob um sol de 45 a 50 graus? A resposta foi tecnológica. Estádios com sistemas de refrigeração interna capazes de reduzir a temperatura em mais de 20 graus. Imagine só, assistir a um jogo debaixo de um sol escaldante lá fora, enquanto dentro do estádio o clima é agradável, como se fosse ar-condicionado de shopping. Parece até coisa de ficção científica. Falando em estádios, essa é outra parte impressionante. O Catar construiu do zero 8 arenas ultramodernas, algumas delas verdadeiras obras de arte arquitetônica. O estádio Al Danube, por exemplo, foi inspirado nas velas dos tradicionais barcos cataris. Já o estádio 974 foi feito com contêineres marítimos e pode ser desmontado e reutilizado em outros lugares, algo nunca antes visto na história das Copas. Claro que não podemos esquecer das polêmicas. A construção desses estádios envolveu milhares de trabalhadores estrangeiros, e as condições de trabalho foram alvo de críticas pesadas da imprensa internacional e de ONGs. Esse é o outro lado da moeda, mostrando que, junto com o brilho, o evento trouxe à tona questões sociais delicadas. Mas o fato é que a Copa de 2022 colocou o Catar definitivamente no mapa. Pela primeira vez, o torneio foi realizado no Oriente Médio e milhões de turistas conheceram o país, suas tradições e sua modernidade. Foi também uma oportunidade para o governo mostrar a capacidade de organização, infraestrutura e hospitalidade. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que, para lidar com o fluxo de visitantes, o Catar até criou cidades temporárias no deserto, com tendas luxuosas no estilo beduíno, mas equipadas com ar-condicionado? Era quase como acampar, só que em versão 5 estrelas. No fim, a Copa no Catar foi muito mais do que futebol. Foi um espetáculo de engenharia, cultura e estratégia de marketing internacional. E, gostando ou não das polêmicas, ninguém pode negar que o país conseguiu o que queria: chamar a atenção do mundo inteiro. Fato 9. Curiosidades extremas. Se até agora você já achou o Catar impressionante, espere até conhecer algumas das curiosidades mais extremas que só poderiam existir nesse pequeno país do Golfo. Porque, convenhamos, o Catar parece adorar colecionar superlativos: o maior, o mais caro, o mais ousado. Vamos começar pelo Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha. Ele já foi eleito diversas vezes como o melhor do mundo, e não é por acaso. Imagine um aeroporto que mais parece um shopping de luxo misturado com um museu de arte contemporânea.
Tem lojas de grifes exclusivas, lounges de primeira classe e até esculturas gigantes, como o famoso urso amarelo de mais de 6 metros de altura no saguão central. Agora, uma provocação. Você ficaria admirando a arte ou correndo para não perder o voo? Outra curiosidade extrema está nos shoppings de Doha. O Villaggio Mall, por exemplo, é inspirado em Veneza. Lá dentro você encontra canais artificiais, gôndolas e até céu pintado no teto, que muda de tonalidade imitando o dia. É tão surreal que chega a dar a sensação de estar num parque temático, mas é só um shopping. E que tal falar de carros? O Catar tem uma das maiores concentrações de carros de luxo e esportivos do mundo. É comum ver nas ruas Ferraris, Lamborghinis e Rolls-Royces como se fossem veículos do dia a dia. Aliás, aqui vai um erro de propósito. Se você for ao Catar, vai encontrar Fuscas andando por toda parte. Espera, Fuscas? Não, o mais comum mesmo é ver super máquinas acelerando pelo deserto. Falando em extremos, o Catar também ostenta o título de país com a maior reserva de gás natural liquefeito, GNL, do mundo. Essa riqueza é o que sustenta praticamente toda a economia e permite bancar projetos ambiciosos, como as ilhas artificiais e os estádios climatizados. E tem mais. Você sabia que o Catar investe bilhões em cultura? O Qatar Cultural Village e a Biblioteca Nacional do Catar são exemplos disso. A biblioteca, inaugurada em 2018, é uma das mais modernas do planeta, com um design futurista e capacidade para abrigar milhões de livros. Agora, aqui vai uma curiosidade que muita gente não conhece. Apesar de todo o luxo e modernidade, o Catar mantém viva a tradição da falcoaria. Os falcões são tão valorizados que alguns chegam a custar o equivalente a centenas de milhares de dólares. E mais, eles têm até passaporte próprio para viajar de avião com seus donos. Já pensou dividir o assento do lado com um falcão? No Catar, tudo parece ser elevado ao extremo. É como se o país tivesse decidido provar para um mundo que pode ser pequeno no mapa, mas gigantesco em ambição, tradição e inovação. Fato 10. O futuro do Catar. Você já parou para pensar como será o futuro de um país que construiu estádios climatizados em pleno deserto? Pois é, se o presente do Catar já parece coisa de ficção científica, o futuro promete ser ainda mais surpreendente. O governo lançou um plano chamado Qatar National Vision 2030, que funciona como um grande mapa para o desenvolvimento do país nas próximas décadas. O objetivo é reduzir a dependência do petróleo e do gás natural, diversificar a economia e transformar o Catar em um centro global de inovação, educação e sustentabilidade. Parece ambicioso, não é? E é mesmo. Um dos focos principais é a sustentabilidade. Afinal, não dá para depender para sempre do petróleo e do gás. O Catar já investe bilhões em energias renováveis, principalmente solar. Faz sentido, estamos falando de um dos lugares mais ensolarados do planeta. Imagine transformar esse calor quase insuportável em energia limpa para abastecer cidades inteiras. Outro pilar é a educação e a ciência. O país criou a chamada Education City, um complexo que reúne algumas das universidades mais prestigiadas do mundo, como Georgetown, Carnegie Mellon e Texas A&M, todas com campus em Doha. É como se o Catar tivesse importado o melhor da educação global para dentro do seu território. E aqui vai a provocação. Será que o futuro gênio que vai inventar a próxima grande tecnologia pode estar estudando ali agora mesmo? A modernização também chega na forma de megaprojetos urbanos. Um exemplo é Lusail City, uma cidade planejada para abrigar centenas de milhares de pessoas com arranha-céus futuristas, sistemas de transporte inteligente e até um estádio monumental que recebeu a final da Copa de 2022. É quase como criar uma cidade inteira do zero no meio do deserto. Mas o futuro do Catar não é só concreto e tecnologia. O país também aposta no soft power, investindo em cultura, esportes e mídia. A emissora Al Jazeera, que já é uma referência global, continuará sendo uma peça-chave na estratégia.
E claro, novos eventos esportivos e culturais devem reforçar a presença do Catar no cenário mundial. Agora me diga, você consegue imaginar como esse pequeno país estará daqui a 20 ou 30 anos? Será que ainda será lembrado só pelo petróleo ou será que vai se transformar em uma potência tecnológica e sustentável? Se tem uma coisa que a história recente do Catar nos ensinou, é que eles não têm medo de sonhar grande e de colocar esses sonhos em prática. O futuro, ao que tudo indica, será tão ousado e extremo quanto o presente. E aí, o que você achou dessa viagem pelo Catar? Um país minúsculo no mapa, mas gigante em contrastes, recordes e ambições. Da vida luxuosa dos catares aos mercados tradicionais, dos estádios climatizados às tradições beduínas, das comidas exóticas aos megaprojetos futuristas, o Catar é mesmo um lugar onde tudo parece ser levado ao extremo. E lembra do que eu prometi lá no início, a curiosidade inesperada? Pois aqui vai. Você sabia que o Catar é um dos poucos países do mundo onde não existe floresta natural alguma? Exato, não há florestas no território. É um detalhe que passa despercebido, mas reforça a ideia de que eles estão literalmente criando tudo do zero, de cidades planejadas a parques artificiais, para compensar aquilo que a natureza não deu. Agora, me conta, se você tivesse a chance de visitar o Catar, qual dessas curiosidades você gostaria de viver em primeira mão? Andar de gôndola num shopping que imita Veneza? Experimentar carne de camelo num jantar tradicional? Ou assistir a uma corrida de camelos com jockeys robôs? Responde aí nos comentários, quero saber. E claro, se você ficou até aqui, já sabe o que fazer. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a trazer conteúdos cada vez mais raros e curiosos sobre os países mais fascinantes do mundo. Ah, e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora descobertas bizarras e lugares diferentes. Tenho certeza que ele vai se surpreender com o Catar. Esse foi só o começo da nossa jornada pela Ásia. Então me diz, qual país você quer ver no próximo vídeo? Japão? Butão? Mongólia? Escreve aí nos comentários que eu vou escolher um dos mais pedidos para trazer uma nova lista cheia de fatos incríveis sobre os países mais fascinantes do mundo. Obrigado por assistir até o fim e até a próxima aventura!